Bem, pessoal, vamos começar então as nossas aulas. Trabalharemos hoje com a ideia das funções inorgânicas, especificamente o conteúdo de ácidos. Então, lá nas definições, na definição de ácidos, temos que para Svante Arrhenius, então a primeira concepção da ideia, de uma teoria robusta de ácido, é que para ele ácido é toda substância que em água vai liberar H+, isso é, hidrônio ou hidroxônio. São os mesmos nomes, na verdade vocês vão ver que existe uma pequena diferença. Então, generalizando um ácido, teríamos aqui a fórmula de um ácido, onde ele é constituído por átomos de hidrogênio, X átomos do elemento hidrogênio, e o restante da molécula aqui que eu chamei de A, por uma questão de ser o ânion, tá bom? Então, se a gente escrever aqui ânion, então esse ácido ele vai sofrer a ionização, ele vai liberar, como ele tinha X hidrogênios, ele vai liberar X hidrônios. Então, esse total de átomos de hidrogênio acaba sendo liberado. E vai sempre? Não, nem sempre. E aí temos o ânion apresentando exatamente essa carga X positiva ao inverso, X negativo. Então vamos ver alguns exemplos, né? Ácido clorídrico, ele tem um hidrogênio, então ele libera um hidrônio. Como a carga é 1 positivo, o cloro passa a ser 1 negativo. Ácido sulfídrico, veja, tem 2 hidrogênios. Libera os 2 hidrônios, com isso passa a ter uma carga 2 positiva. Então o enxofre passa a ser o sulfeto, que é 2 negativo. Ácido sulfúrico, novamente 2 hidrogênios. Repara que tudo isso daqui é o resto, que é o A, o ânion em questão. Vai liberar 2 hidrônios, 2 cargas positivas, e o total é 2 negativo. Ivan, mas esse 2 negativo é só do oxigênio? Não, não. Esse 2 negativo é do SO4 inteiro, isso é, do sulfato, tá bom? Agora a observação é a seguinte, pessoal. Ocorreram algumas mudanças, e quando o Svante Arrhenius propôs essa teoria, ele entendia no H+, no hidrônio. Só que hoje a gente entende que o hidrônio ele reage com a água, formando hidroxônio. Então, se você encontrar hidroxônio ou hidrônio, é a mesma coisa, tá bom? A questão é que aqui a gente já está na teoria moderna, aqui ainda a gente está na teoria clássica, tá certo? Bem, classificação dos ácidos. A primeira classificação que nós temos que ter em mente é a classificação dos ácidos que têm oxigênio e os que não têm oxigênio. Então, com o oxigênio, eles vão ser chamados de oxiácidos. Repara, tem oxigênio, tem oxigênio, tem oxigênio. E aqueles que não têm oxigênio serão chamados de hidrácidos, que são basicamente esses daqui, tá certo? A segunda classificação são em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Nossa, Ivan, mas como assim hidrogênios ionizáveis? Lembra no slide passado que a gente tinha lá, então, um HX, um ácido qualquer, sofrendo ionização, isso é, sendo colocado em água, ele se quebra em X hidrônios positivos e um ânion de carga X negativa. Então, quantos hidrogênios são ionizáveis nesse ácido? Bem, são X. Então, se o ácido em questão tiver um hidrogênio ionizável, ele vai ser chamado de monoprótico ou monoácido. Melhor guardar esse nome aqui, monoprótico. Ivan, por que prótico? Prótico que vem de próton. Tá? Se você pensar um pouquinho, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele é composto por um próton e um elétron. Só que quando ele perde o elétron, ele passa a ser o H+, o hidrônio. Então ele é um próton. Então a gente fala que ácidos
liberam hidrônio, ou o hidrônio nada mais é do que um próton. Então, ácidos desprotonam. Então, nesse caso aqui, ó, monoprótico, ele sofre monodesprotonação. Já esses ácidos aqui, ó, esses três ácidos, eles liberam dois hidrogênios. Então, eles são dipróticos. Três hidrogênios, triprótico, quatro hidrogênios, tetraprótico. Tá bom? Agora, o grande lance que a gente tem que pensar é que nem sempre esse número aqui ele é condizente com o total de hidrogênios que vão ser lançados. E isso pode ser uma pegadinha. Então, vamos lá, cuidado. Primeira coisa, ácido fosfórico. Se a gente montar a estrutura de Lewis, a gente vai chegar nessa estrutura aqui para o ácido fosfórico e nós vamos perceber que esses três átomos de hidrogênio estão ligados ao oxigênio. Então, se você lembrar um pouquinho lá da eletronegatividade, né, tentar escrever aqui eletronegatividade, então, se você lembrar lá da eletronegatividade, você vai lembrar dessa sequência Fonsel, Brisk, pH, metais. E que ela aumenta nesse sentido. Tudo bem? Então, repara que a gente está pegando o segundo elemento mais eletronegativo dos ametais e o menos eletronegativo dos ametais. E eles estão unidos. Então, quando a gente coloca em água, ocorre uma quebra nessa ligação. E essa quebra, ela não é uma quebra igualitária, isso é homolítica. O que seria uma quebra homolítica? O átomo de hidrogênio sairia com o elétron dele e o oxigênio com o seu elétron. Não, a quebra que ocorre aqui é heterolítica, isso é, o elétron do hidrogênio fica no oxigênio, então ele passa a ter uma carga negativa e esse hidrogênio passa a ter uma carga positiva. Mesma coisa aqui, ó. E aqui. Então, quantos hidrogênios são ionizáveis nessa molécula? Bem, os três. E qual vai ser a carga do ânion resultante? 3 negativo, porque ele passou a ter 3 elétrons dos hidrogênios que foram liberados na forma de hidrônio. Então podemos calcular, podemos diferenciá-lo como triprótico. Tá bom? Vamos apagar aqui só essa bagunça aqui. E vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, se a gente olhar para o ácido fosforoso, qual é a diferença do ácido fosfórico para o fosforoso? Olha, a diferença é que perdeu um oxigênio. Tá bom? Então, se a gente montar a estrutura dele, o que acontece? Ó, aqui tinha oxigênio e hidrogênio, aqui passa a ter só hidrogênio. Acontece que essa ligação aqui, ó, a diferença de eletronegatividade não é grande o suficiente para ocorrer quebra. Mas aqui sim. Então, apesar dessa molécula ter 3 hidrogênios, somente 2 são ionizáveis. Então, isso é uma pegadinha. Tem 3 hidrogênios, mas nem todos são ionizáveis. Então, esse ácido em questão é diprótico e não triprótico. E se formos para o ácido hipofosforoso? Olha, novamente, se a gente comparar, perdeu mais um oxigênio. Então, montando a estrutura, agora eu passo a ter duas ligações com hidrogênio e fósforo. Essas duas ligações elas não vão sofrer quebra. A única ligação que vai sofrer quebra é essa daqui. Então, apesar de ter 3 hidrogênios, somente um é ionizável. Os outros dois permanecem no ânion. Opa, aqui tem um errinho. Isso daqui seria só negativo, tá? E ele passa a ser então monoprótico. Classificação dos ácidos ainda. Volatilidade, pessoal. Então, o que é a volatilidade? É a tendência
de uma determinada substância mudar de estado físico, de líquido para gasoso. Se você pensar, por exemplo, no álcool, se você deixar uma garrafa aberta de álcool, rapidamente ele evapora, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Então isso indica que o álcool é volátil. Bem, quais são os ácidos fixos, isso é, não voláteis? O ácido sulfúrico, o bórico e o fosfórico. Todos os outros são voláteis. E, uma vez voláteis, eles se transformam em gases e são gases corrosivos e, portanto, extremamente perigosos. Por isso que em laboratório a gente tem que trabalhar sempre com a estufa ligada quando estamos trabalhando com ácidos, porque eles liberam vapores, uma vez que são voláteis, mas esses vapores são altamente corrosivos. E em relação à força, a força de um ácido ela vai depender do grau de ionização, que é representado pela letra alfa. O grau de ionização nada mais é, pessoal, do que a razão, isso é uma divisão, entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas que foram dissolvidas. Tá? E esse cálculo aqui, nesse momento, você não precisa se preocupar, mas quando a gente chegar lá na frente em equilíbrio químico, isso daqui vai ser extremamente importante. Então, como é que a gente classifica? Se o grau de ionização for maior ou igual a 50%, temos um ácido forte. Se ele estiver entre 5% e 50%, temos um ácido moderado. Agora, se ele for o grau de ionização menor ou igual a 5%, ele é fraco. Agora, vamos lá. É muito difícil a gente ter na cabeça a força de ácido, o grau de ionização de cabeça. Então vamos falar um pouquinho dos hidrácidos. Quais são os hidrácidos fortes? Olha, o ácido clorídrico, o ácido brômico e o ácido iodídrico. Desculpa, que é bromídrico. Só que exatamente nessa crescente. Então o ácido clorídrico é menos forte do que o ácido bromídrico, que é menos forte que o ácido iodídrico. Moderado temos o ácido fluorídrico, um dos poucos ácidos que ataca estruturas cristalinas, como vidro e ossos. E fracos temos aqui o ácido sulfídrico, cheiro de ovo podre, e o ácido cianídrico, gás da morte, conhecido como gás da morte. Ah, Ivan, mas ele é letal, esse gás da morte. Então ele é forte. Não, não. Ele é tóxico. Aqui a gente está falando de quão forte um ácido é. O que é ser forte? Liberar bastante H+, tá bom? Então, se você reparar, todos esses ácidos, eles são formados aqui, ó, na família 7A. Esquecendo aqui o astato, né? Mas temos aqui, ó, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, né? São elementos muito eletronegativos. Então, os principais ácidos fortes e moderados estão na família 7A. E como é que ficam os oxiácidos nessa situação? Bem, os oxiácidos a gente vai ter que calcular a variação entre o número de oxigênio e o número de hidrogênio. Se essa variação for igual ou maior que 2, ele é forte. Se for igual a 1, ele é moderado. E se for menor que 1, ele é fraco. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, ácido sulfúrico. O total de oxigênio é 4. O total de hidrogênio, 2. A variação, portanto, dá 2. É igual ou maior do que 2, portanto, ele é forte. Tá bom? Como é que fica a nomenclatura, pessoal? Nomenclatura de hidrácidos. Você vai colocar ácido, o nome do elemento químico, hídrico. Então vamos para alguns exemplos. Olha, ácido, o nome desse elemento, flúor, hídrico. Então ácido fluorídrico. Olha, esse elemento aqui é o bromo. Então ácido bromídrico. Este é o iodo, ácido iodídrico. Esse daqui é o enxofre. Cuidado, não vai falar ácido enxofídrico, pois não é. O enxofre, ele é sulfur, tudo bem?
Então é o ácido sulfídrico. E este daqui, ácido cianídrico, também conhecido como gás da morte. Agora, e quando a gente vai para oxiácidos? Isso é, os ácidos que têm oxigênio. Aqui a nomenclatura é um pouquinho mais complexa, porque são muitos ácidos. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar fazer um joguinho da velha para determinar o número de oxidação, isso é, o NOx, do elemento central. Tá bom? Então, para conseguir fazer essa conta, você vai ter que assumir que o hidrogênio vale 1 positivo e o oxigênio 2 negativo. Isso é, o hidrogênio perde um elétron e o oxigênio ganha 2 elétrons. Então, a tabelinha que você terá é a seguinte, ó. Se o elemento central for 1 positivo ou 2 positivo, ácido, hipo, nome do elemento, oso. 3 positivo ou 4 positivo, ácido, nome do elemento, oso. Cuidado porque tem exceção, a gente vai trabalhar com as exceções daqui a pouco. 5 positivo e 6 positivo, ácido, nome do elemento, ico. E 7 positivo, ácido, per, nome do elemento, ico. Então, vamos fazer um exemplo, ó. H2SO4. Primeira coisa que você vai fazer, montar um joguinho da velha. Você vai colocar cada elemento químico com seu grau de atomicidade separado. Então veja, ó, H2, S e O4. Quem é o elemento central? O S. Para dar um nome a esse ácido, eu preciso saber qual o NOx desse cara. Então eu preciso descobrir o NOx. Isso que a gente está fazendo é exatamente para descobrir o NOx. E você vai ter que ter em mente essa tabela. Quanto que vale o hidrogênio? Olha, o hidrogênio vale 1 positivo. E o oxigênio? 2 negativo. Só que o hidrogênio, são quantos hidrogênios? Olha, são 2. Então, cada um vale 1 positivo. Então, 2 vezes 1 positivo, 2 positivo. Agora, o oxigênio, ó, nós temos 4. 4 vezes 2 negativo, 8 negativo. Agora, vamos montar uma conta, porque aqui embaixo tem que dar zero, pessoal. Então, ó, 2 positivo. Repara que eu coloco a carga para trás do número, para não confundirmos com a operação matemática, tá? Então, isso daqui é 2 positivo, 8 negativo, não é 8 menos ou 2 mais. 2 positivo mais x, que é esse cara aqui, mais 8 negativo, tem que dar zero. 2 positivo com 8 negativo, 6 negativo. Então, x mais 6 negativo tem que ser zero. X tem que ser 6 positivo. Então, se aqui for 6 positivo, vai dar zero. Com isso, eu descobri esse NOx aqui, ó, 6 positivo. Só que eu preciso desse, pessoal, que é o do elemento. Quantos enxofres tem aqui? Somente um. Então, se quando eu desço eu multiplico pelo grau de atomicidade, quando eu subo, eu vou dividir pelo grau de atomicidade. Então, como era só 1, eu vou dividir por 1. 6 positivo dividido por 1, 6 positivo. Então, se eu vier aqui na tabela, olha, 6 positivo, ácido, nome do elemento, ico. Lembrando que enxofre não vai me escrever enxofídrico. Enxofre é sulfur. Tudo bem? Então, esse daqui vai ser o ácido sulfúrico. Bem, quando eu disse para vocês para a gente tomar cuidado, eram por esses dois casos aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Montou o joguinho da velha, colocou cada elemento com seu grau de atomicidade, assume que o hidrogênio é 1 positivo e que o oxigênio é 2 negativo. São 2 hidrogênios, então ó, 2 vezes 1 positivo, 2 positivo. São 3 oxigênios. 3 vezes 2 negativo, 6 negativo. Monta a continha que tem que dar zero. Ó. 2 positivo mais x mais 6 negativo. X mais 4 negativo, portanto x 4 positivo. Agora, se desceu multiplicando, sobe
dividindo. 4 positivo dividido por 1, 4 positivo. Se você olhar lá naquela tabelinha, o nome do elemento, o nome do ácido tem que terminar com oso. Mas isso não vai ocorrer, porque são exceções. Então vamos lá, vamos para o próximo. A gente já volta nessa nomenclatura. Distribui os elementos com os graus de atomicidade. Assume que o hidrogênio é 1 positivo, que o oxigênio é 2 negativo. Multiplica pelo grau de atomicidade. 1 positivo vezes 3, 3 positivo. 2 negativo vezes 3, 6 negativo. Soma tem que dar zero. 3 positivo com x mais 6 negativo tem que dar zero. Portanto, x mais 3 negativo é igual a zero. X é igual a 3 positivo. Se desceu multiplicando, vai subir dividindo. Como aqui é 1, Ivan, pode ter um ácido que aqui seja 2, 3? Pode. Pode ter. Mas como aqui é 1, 3 positivo. Então, olha, 4 positivo ou 3 positivo é essa regra aqui. Porém, ela não vai se aplicar a esses dois ácidos. A regra que vai se aplicar a esses dois ácidos é o ico, terminado em ico. Então, aqui, nesse caso, é carbono, portanto, ácido carbônico. E aqui, nesse caso, é boro, portanto, ácido bórico. Tá bom? Cuidado com essas exceções. Qual que é a nomenclatura de ânion, pessoal? Então, a nomenclatura de ânion, ela vai estar correlacionada à nomenclatura do ácido. Então, todo ácido terminado em oso, seja ele somente oso ou hipooso, ele vai ser o ânion ito. Todo ácido terminado em ico passa a ser o ânion ato. E todo ácido terminado em hídrico passa a ser o ânion eto. Tá certo? Então eu deixo aqui uma regrinha, bobagenzinha, mas ajuda a lembrar. Então, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, se você pegar cloreto de sódio, olha, termina em eto, eto. Então, tem que virar hidrico. Cloreto, clorídrico. Então, veio do ácido clorídrico. E ácido clorídrico, HCl. Então, este sal teve como um dos pontos de partida o ácido clorídrico, um ácido forte. Tá bom? Deixo aqui para vocês treinarem, ó, sulfato de alumínio, brometo de bário e hipoclorito de sódio. Pouco me interessa o alumínio, bário, sódio, me interessa aqui, ó, que você chegue no ácido que deu origem a esses três sais, tá bom? Então vamos para os exercícios, pessoal. Uma das classificações dos ácidos corresponde ao número de hidrogênios ionizáveis, podendo ser classificados como monoácidos, diácidos, triácidos ou tetrácidos. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos seguintes sais, dos seguintes ácidos. Então temos aqui, ó, ácido nítrico, carbônico e fosfórico. Quais eram as exceções mesmo? As exceções que a gente tem que guardar, pessoal, eram o H2, o H3PO3 e o H3PO2. Esses daqui são exceção. É algum desses? Não. Então aqui a gente pode assumir direto, ó, um hidrogênio, portanto, monoácido. 2 hidrogênios, diácido. 3 hidrogênios, triácido. Então estamos falando da letra A. Tranquilo a todos? Vamos para o próximo. Os ácidos. Ácido perclórico, ácido permangânico, ácido hipofosforoso, nossa, e o ácido piru antimônico. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, podem ser classificados em... Vamos lá, quais eram as exceções, pessoal? O H3PO3 e o H3PO2. Algum desses daqui é exceção? Opa, esse daqui, ó. Esse daqui
só libera 2H+. Só 2 hidrônios. Então vamos lá, ó. Esse daqui é um monoácido, diácido, diácido, pegadinha, e tetrácido. Então estamos falando, ó, monoácido, diácido, diácido e tetrácido. Letra C. Os nomes dos ácidos oxigenados HNO3, HClO3, H2SO4 e H3PO4 são respectivamente. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar as nossas regrinhas. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o HNO3. Monta o joguinho da velha. Coloca hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Assume que para cada hidrogênio é um positivo, para cada oxigênio é 2 negativo. Olha, um hidrogênio vezes 1 positivo, 1 positivo. 3 oxigênios vezes 2 negativo, 6 negativo. Então ficou 1 positivo mais X mais 6 negativo é igual a zero. Se fizermos essa conta, X será igual a 5 positivo. 5 positivo. Só que se desceu multiplicando, sobe dividindo. Então, ó, aqui é 1. 5 positivo dividido por 1. Opa. Oxi. 5 positivo. O elemento central é 5 positivo, pessoal. Então aqui ele vai ser o ácido nítrico. Você tem que fazer o mesmo para esses outros aqui, ó. Tá certo? E quais serão as regras? O que eu te aconselho nesse momento? Pausa o vídeo e faça para esses outros ácidos. Então, vou contar até 3 e aí eu te dou a resposta. Pausa o vídeo e faça. Então, qual a nossa resposta? Olha, esse daqui vai ser o ácido clórico, sulfúrico e fosfórico. Tá certo? Então, letra B. Opa, vamos ter que apagar aqui. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então vamos lá. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos Estados Americanos do Norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi o seu descobridor, Carl William Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo a solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é, olha lá, ácido cianídrico, né? Gás da morte. Questão 5, pessoal. O ácido perclórico é um ácido forte, mas muito forte mesmo, porque ó, 4 menos 1, 3. Quais as espécies químicas presentes em maior concentração em uma solução aquosa desse ácido? Bem, se você pegar esse ácido e fizer a ionização dele, pessoal, porque ele é um ácido forte, se ele é um ácido forte, ele não tende a ficar nessa forma conjugada, e sim na forma ionizada, estamos falando que teremos muito hidrônio e muito perclorato. Então, a alternativa correta aí em questão, letra A. Ah, Ivan, posso representar da forma moderna? Pode, você coloca ácido perclórico reagindo com a água, formando hidroxônio e perclorato. Uma solução aquosa de ácido fosfórico é ácida devido à presença de... Bem,
o que faz com que um ácido seja ácido, pessoal? Então, se você pegar o H3PO4, o ácido fosfórico, isso é, o ácido de refrigerante do tipo cola, e fizer ionização, ele vai liberar 3 hidrônios e o fosfato 3 negativo. Então, o que garante que ele é ácido? A presença de hidrônio. Então, letra D. Questão 7. A cultura egípcia desenvolveu técnicas avançadas de mumificação para a preservação dos corpos. Em uma das etapas mais importantes do processo de mumificação, a desidratação do corpo utilizava-se uma solução de sais de natrão. Essa solução é constituída por uma mistura de sais de carbonato, bicarbonato, cloreto e sulfato de sódio. Quando os sais de natrão são dissolvidos em água, os íons presentes, além do sódio, são. Então vamos lá. Tem que lembrar daquela regrinha para a gente conseguir pensar. Então, ó, os nomes são esses: carbonato, bicarbonato, cloreto e sulfato. Carbonato, pessoal, e o bicarbonato, eles vêm do ácido carbônico. Bicarbonato é a mesma coisa que hidrogenocarbonato. Isso é, o ácido carbônico não liberou os 2 hidrogênios e somente um, tá bom? Mas nós já vamos ver isso. Então, se você pensar aí nesses nomes, você tem que conseguir chegar nessas fórmulas, ó. Ácido carbônico, ácido carbônico, ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Se promovermos a ionização, aqui era carbonato. Carbonato implica que perdeu todos os hidrogênios. Então eram 2, perdeu 2 hidrogênios, carbonato. Bicarbonato, também conhecido como hidrogenocarbonato. Então tem 2, perde 1. Sobra o HCO3, hidrogenocarbonato ou bicarbonato. Cloreto, perde somente o hidrogênio que tem, forma-se então o Cl-. Sulfato, ó, não é bisulfato ou hidrogênio sulfato. Veja que ele tem 2 hidrogênios, ele poderia ter perdido só um e ter se transformado no bisulfato ou no hidrogênio sulfato, mas ele perdeu os 2 e, portanto, ele passou a ser o sulfato. Tá bom? Então, com isso, temos a nossa resposta. CO3, 2 negativo, HCO3 negativo, Cl negativo e SO4, 2 negativo. Alternativa correta, letra E. Bem, pessoal, então, com ácidos, essa é a ideia. Acho que fica claro para todos. É muito importante vocês fazerem bastante exercício para que vocês consigam fixar essas nomenclaturas. E essas nomenclaturas elas vão ser importantíssimas na parte de formação de sais. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.